Que alegria em podermos nos encontrar em mais um dia, unidos por um único objetivo: unir os nossos corações numa pequenina frase que meditaremos juntos. Aqui não estou como um professor, nem como um moralista, nem pouco uma pessoa perfeita. Pelo contrário, é um irmão muito esforçado, mas ainda endividado moralmente, e que juntos vamos aprendendo, renovando e modificando. Vocês não acreditam, mas muitas vezes, ouvindo posteriormente o Pão Nosso, ou analisando o que eu disse naquele dia de gravação, serve diretamente para o que eu estou vivendo naquele momento. Então o Pão Nosso não é importante apenas para você, é de fundamental importância também para mim na minha vida prática. Sejam bem-vindos ao Pão Nosso de cada dia. Comigo, André Luiz Chiarini Vilar. A frase de hoje, inserida no livro Passos de Luz, volume 3, capítulo 77, Ser. Dentro dos ensinamentos de Jesus, perceberá a diferença entre o ser e o ter, lembrando-se sempre de que ele foi o maior exemplificador do ser. O ter é a representatividade do mundo. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um celular. O ser, eu sou paciencioso, eu sou fraterno, eu sou amoroso, eu sou amigo, eu sou responsável. Então são conotações diferentes. É possível ser e ter sem nos escravizarmos pelo que possuímos. O ser nos dará uma continuidade plena no além-túmulo. O ter nos ajuda a ter facilidades aqui e, quando não bem compreendidas, podem nos levar aos excessos. Por isso que o Espiritismo ele não condena dinheiro, ele não condena as pessoas a ter posses. Não. É uma prova que a pessoa está passando, é uma expiação que a pessoa está passando, é uma missão que a pessoa está passando. Mas é o convite que ele nos faz. Se você tem um pouco a mais, distribua um pouquinho que não vai te fazer falta para aquele que nada tem. Jesus, quando ele veio, ele optou por uma família simples. Maria e José não representavam nada naquela época. Não eram de famílias conhecidas ou tradicionais. Não representavam nada frente aos doutores da lei, frente ao Sinédrio ou frente ao Império Romano. Ele nasceu num estábulo, uma manjedoura, porque não tinha pensão que eles pudessem ficar. Então, foi no meio dos animais mesmo. Jesus, ele não tinha uma casa fixa. Ora estava em Jerusalém, ora estava na casa de Simão Pedro, na aldeia de Cafarnaum, próximo do lago de Genezaré, e assim sucessivamente. Então, nós percebemos que ele foi o exemplificador do ser. Ele não disse apenas, façam isto, desprendam daquilo. Ele ensinou pelo exemplo. É a maior forma de ensinarmos alguém, pelo exemplo. Vale mais do que o pão nosso, vale mais do que preces, do que livros, é o exemplo. O exemplo é arrebatador. O exemplo, ele demonstra verdadeiramente o que a pessoa é. Por isso que Chico Xavier é tão grande. Por isso que eu tenho nele uma veneração de um amigo e um guia mesmo que eu procuro seguir pela sua simplicidade, objetividade e pelo seu amor ao Cristo. Então o ser é o convite para o dia de hoje. Sermos melhores. Não melhor do que o vizinho, melhor do que o familiar, melhor do que o amigo, melhor do que o opositor. Sermos melhores do que nós mesmos. Pensemos nisto
mas pensemos agora